Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Ribani e você está no Filodoxia para um bate-papo e uma resenha com o spoiler de Apocalipse nos Trópicos, da Netflix. Simbora! E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que os vendilhões da fé, os fariseus, sepulcros caiados, acabem ainda mais com a nossa fé, nossa união social e nossas famílias, deixa seu like maroto, se inscreva no canal, caso ainda não tenha se inscrito, se estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar que não é o canal, passa lá pra prestigiar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar! Brasil, acima de tudo, Deus acima de tudo! Isso é democracia. Mas democracia não é só a vontade da maioria, né? Também é a proteção das minorias. A democracia é a vontade da maioria absoluta. Petra Costa. Sim, Petra Costa vem aqui com seu segundo grande filme, né? Assim, de grande distribuição, não é o segundo em sequência dela, mas é o segundo grande filme. Uma continuação direta, praticamente, ali do Democracia em Vertigem, que eu acho melhor, acho um filme mais interessante, mais bem amarrado, com um texto melhor, assim. E aqui em Apocalipse nos Trópicos, a diretora volta o seu olhar para a questão religiosa. Não para a questão religiosa, mas para a instrumentalização da fé, que é feita desde que o mundo é mundo, praticamente, né? Nós somos herdeiros dessa história. Nós somos colônia, os jesuítas, a igreja e etc, etc, etc. Tá na nossa formação, tá na formação dos Estados Unidos, tem aqui no documentário essa imbricação, né? Entre essa colônia de povoamento protestante, os Estados Unidos, nossa colônia de exploração, o catolicismo e etc. Teologia da libertação, Marx, a ideia em Weber, Durkheim, várias visões em sociologia, filosofia política, ciências políticas. Então, assim, para além das questões técnicas aqui do filme, que para mim às vezes tem um texto meio amoroso, meio arrastado, a própria narração, a própria voz da Petra não me agrada muito por muitos momentos, tem um tom às vezes meloso, escorregadio e um poético, um sofrido que me incomoda em alguns momentos, mas também ela sabe se retirar também e deixar o filme seguir e respirar. Mas assim, já dá pra gente chamar várias questões de filosofia, sociologia e tal. Então já vamos chamar um Momento Filosófico. Bom, para começar esse momento filosófico, eu venho aqui com ele, Max Weber. Sim, Weber é a questão das dominações legais, né? Das formas legais de exercício do poder e da dominação. O autor nos traz aqui pelo menos 3 formas legítimas e legais de dominação. A dominação, ela precisa ser aceita para ter coesão, coerção social, ela precisa ter aceitação desse tecido social. Então aqui você tem a primeira forma de dominação, seria a tradicional, baseada na fé, na tradição, sei lá, o xamã, o líder religioso e tal e etc, né? Depois você teria a carismática, baseada no carisma desse sujeito, dessa pessoa. E por fim, a mais interessante, que seria a racional legal, ou a burocrática. O ideal aqui, né, para o nosso autor, seria justamente essa última, a mais racional, burocrática, legal. E o que acontece aqui em Apocalipse nos Trópicos é a mais nefasta reunião das 3 formas em uma dominação que ela é tanto baseada em uma certa tradição carismática via legal, via eleição. E aí você tem questões muito próprias do Brasil. Getúlio Vargas, o próprio Lula, o próprio Bolsonaro, políticos que têm um carisma. E aí, assim, a diferença para mim, basicamente, entre Lula e Bolsonaro é a questão da tradição. O tradicionalismo. Tem uma vertente, um tradicionalismo religioso, um conservadorismo, que é de meia pataca, a gente sabe disso, no Bolsonaro, e o documentário amálgama isso aqui, acho que de modo até meio que errado, vilanesco e pobre, no Silas Malafaia. A gente sabe que não é só o Silas Malafaia, né? A gente sabe disso. Você tem o Edir Macedo, cada um age de uma forma, de uma maneira, e por aí vai. Mas assim, dentro dessa perspectiva aqui do nosso autor, é interessante pensar que o Bolsonaro, ele reuniu ali essas 3 formas, de alguma maneira, com prevalência dessa questão da tradição, como se ele fosse um Messias enviado, né? E o Trump nos Estados Unidos também tenta isso, né? Essa ideia daquele que é ungido para lutar contra o status quo, o deep state e tudo mais. E essa nossa base teórica, o nosso autor, ajuda a gente a pensar também uma questão de gênero também, né? Do patriarcado, do machismo no Brasil. Não raro são homens brancos, 50, 60 anos ali de uma elite política, econômica e social, com a exceção do Lula, acho que não tem quase nenhum outro, geralmente se repete isso, e o Bolsonaro é um pouco esse exemplo, com a presença muito forte dessa questão desse fundamentalismo, desse tradicionalismo, que aí fica muito difícil, porque quando você questiona
questiona esse sujeito, você não está questionando um indivíduo, você está questionando a vontade de Deus. Aí, amigo, fica muito difícil e eventualmente até muito fácil de dominar. Nessa segunda parte aqui do Momento Filosófico, eu queria chamar a questão do discurso, né, na filosofia. O embate clássico, né, entre filósofos e sofistas, a estrutura do discurso, né, o ethos, o pathos, o logos, a ética do discurso, o ethos, o pathos, a paixão e o logos, a lógica. Dentro de uma dinâmica da disputa pela verdade ou da busca pela verdade, você tem ali os sofistas na ideia de que a verdade ela é com V minúsculo. A verdade é relativa. Relativa a quê? Ao sujeito, ao contexto histórico, social e político. Então a verdade ela é uma construção. A verdade não importa. O que importa é o que chamamos hoje de narrativa, né? Górgias, Protágoras, etc. Para os filósofos, a tríade, Sócrates, Platão, Aristóteles, etc., a verdade seria algo possível, né? Seria algo a ser buscado pela razão e tudo mais. Dentro dessa perspectiva, a gente tem um discurso aqui, né, em Apocalipse nos Trópicos, que mostra essa ideia de um ethos religioso, de um ethos cristão, fundamentalista, belicoso, másculo, fálico, da guerra, que apela muito mais para esse Antigo Testamento, apesar de fazer referência a Jesus, mas geralmente Jesus é um general, não é um pacifista, por exemplo, é o senhor dos exércitos, é o general dos generais. Então você tem uma lógica aqui, dentro desse ethos do discurso, que é uma lógica masculina, fálica, belicista, de guerra, de disputa, de batalha, não de paz, de afeto, de amor, generosidade, da humildade. Então você tem esse ethos aqui. E a razão, o logos, fica esquecido. Não há uma razão, há um pathos, há uma emoção. No meu voto, o que vai influenciar mesmo é a minha religião. Somos maioria absoluta no país! E o Silas Malafaia simboliza muito bem isso, né? É o pathos, é a cólera, é a indignação do justo, é a indignação do excluído, se é que você me entende. Então, assim, em termos de discurso, é muito efetivo, né? Tem até no filme uma passagem, né? Enquanto tem um discurso ali do Malafaia, do próprio Bolsonaro e tal, corta para um discurso do Lula, falando de questões sociais e tal e etc. Falta punch, falta pegada, né, para esse tipo de questão, para esse tipo de embate, e a esquerda fica um pouco atordoada, um pouco perdida, porque assim, o discurso de algoritmo, mídias sociais, as nossas bolhas e etc, não falam a nossa razão. O feed que a gente passa fala as nossas questões cerebrais, endorfina, dopamina e tal, o prazer, fala ao nosso pathos, né? Confirmar aquilo que a gente já acredita, odiar quem a gente já odeia, e aí a gente vai se isolando, se radicalizando e vai polarizando como uma espécie de projeto de poder político, econômico, inclusive das Big Techs. Não aceito esse papo de que a direita, a extrema-direita é melhor de rede social, de mídia, etc. As mídias sociais, as Big Techs são de direita e extrema-direita. Elas favorecem esse discurso. Elas impulsionam esse discurso. Elas lucram com esse discurso. Então dizer que é a habilidade da direita, da extrema-direita, ou inabilidade da esquerda, papo furado. Papo furado. E aí, por fim, para finalizar esse momento filosófico, eu queria chamar um termo que dá para puxar vários outros, que tá na moda agora, viralatismo. Sim, o nosso viralatismo, né? Com o Pix, né? Com a Nicole aí falando que o Lula ia taxar o Pix, mas agora é o Trump. A questão do intervencionismo americano, o Trump com as taxações, né, de 50% para salvar a família Bolsonaro, que na verdade não é o interesse do Trump e o Bolsonaro. O interesse do Trump dos Estados Unidos é o quintal na América Latina, é ter no Brasil uma zona de influência e eleger qualquer um que não seja opositor de esquerda e etc. nas eleições aqui de 2026. Não é sobre o Bolsonaro, é sobre as Big Techs. Ali na carta do Trump tem isso, né? Por exemplo, o ataque ao Pix não é só uma questão da cabeça do Trump, é sobre as Big Techs e tal, né? A gente sabe disso. Então, nesse contexto aqui, desse viralatismo, tem muito essa noção, né, de fazer saudação à bandeira de Israel, fazer saudação à bandeira americana, e essa perspectiva dos missionários, né, dos teleevangelistas estadunidenses, famosos ali na década de 50, 60, vindo para o Brasil evangelizar congressistas, construir sua base e de alguma forma criar, chocar esse ovo da serpente nessas 7 esferas que o filme mostra muito bem, né? É uma disputa. O próprio Edir Macedo escreve, né, o seu livro, né, A Ideia de Poder, né? Projeto de Poder do Edir Macedo. Ele escreve, salvo engano, em cárcere até. E deixa isso muito claro, ele explicita. É só ver ali, ler que tá tudo ali explicitado. Dominar a cultura, dominar a educação, dominar as artes, a questão dos, por exemplo, dos conselhos tutelares, várias esferas de disputa com universidades, concurso, televisão, mídia.
essas esferas de disputa incluem as esferas do executivo, do legislativo e judiciário. Nesse cenário, é bom ressaltar, não tem nenhum problema em você ter parlamentares, congressistas, deputados, presidente evangélico. Esse não é o problema. A questão é essa não dissociação, essa não divisão salutar entre Estado, entre o objetivo e o subjetivo. Ou seja, a religião deve ficar num foro subjetivo e a prática política deve ser um foro objetivo, coletivo, né, geral. E para quem você reza, que vela você acende, que cor você veste, deveria ser outra coisa, né? E nesse cenário, esse viralatismo, esse colonialismo, esse imperialismo americano tá lá de novo. Né? Durante a ditadura militar, o filme mostra bem isso, e o documentário mostra isso, né? Esse papa do televangelismo vindo aqui no Brasil, sendo televisionado em todas as emissoras pela ditadura militar, essa parceria também de parte da Igreja Católica, esse contraponto da Igreja Católica, né, com a teologia da libertação que foi excomungada, né, escorraçada pelo Papa João Paulo II, né, que tem uma vibe meio Hakuna Matata, mas tem seus problemas à la Barack Obama nos Estados Unidos, né? Temos Leonardo Boff, Frei Beto e tantos outros. A teologia da libertação diz algo no sentido mesmo que da Madre Rossello, o colégio que eu dei aula, né, Nossa Senhora da Misericórdia aqui no Rio, corações ao alto e mãos ao trabalho, vamos ajudar, vamos fazer, né, vamos dar comida, vamos construir casas, missões e tal. E as denominações, sobretudo as neopentecostais, vêm com uma lógica parecida, mas um tanto quanto subvertida, né, desse assistencialismo, entrando onde o Estado não entra e ao mesmo tempo moldando e fazendo de fato um bom serviço, né, comunidades terapeutas com relação à psicologia, distribuição de cesta básica, mas ali no meio disso tudo tem a questão política no púlpito, que muitas denominações rejeitam e tal. E tem esse papel, o filme mostra isso muito bem, da questão desse imperialismo, desse colonialismo dos Estados Unidos, usando a questão protestante para combater na vertente católica a teologia da libertação e neutralizar esse crescimento, que foi o que aconteceu, né? Hoje a gente tem 26, 27% de evangélicos, nem todos são fundamentalistas, bolsonaristas, etc. E eu acho que o documentário, ele até pode ser complicado porque fica parecendo que faz o que o Gessé de Souza aparentemente faz também, né? No Pobre de Direita, de culpar o pobre, de culpar o evangélico, e não é bem isso. A questão é muito, a leitura marxista é muito melhor, é uma questão de conjuntura, de estrutura, de instrumentalização da fé e etc. Mas enfim. Bom, e para não me estender e fechar aqui com chave de ouro, eu trago ele, Sigmund Freud. Nossa, eu poderia trazer várias coisas, mas é um texto primordial do Freud, é curtinho, se eu achar, deixa aqui nos comentários, aqui na descrição em PDF. É a psicologia das massas, né, e a questão do eu, do ego. Freud diz basicamente que é impossível dissociar a psique, a psicologia individual da psicologia coletiva. E o filme é muito feliz nesse campo, né? De mostrar certa histeria, né? Esse termo não se usa mais, mas era usado na época do Freud, que faz referência à loucura da mulher por ter útero, hístero em grego, né? A mulher seria mais propensa à loucura, é a origem do termo. Mas assim, a ideia aqui, né, que você tem em psicologia das massas, é que você trabalha junto com a comunicação, uma construção de certo, usando uma linguagem junguiana, de um inconsciente coletivo, onde você tem formas de pressão, de culpabilização, de repressão, de castração, enfim, vários mecanismos que moldam e constrangem os desejos, a libido do sujeito, e eventualmente esse desejo, essa libido dos sujeitos se une numa espécie de todo, né, de uma psique total e coletiva, em que, ao reprimir sexualidade, por exemplo, ao reprimir o desejo, ao reprimir as vontades do corpo, né, que é muito comum na questão moralista religiosa e tal, você canaliza essa libido para outras questões. Geralmente você canaliza isso para esse grande pai, para esse grande falo, para esse grande líder, para esse homem potente, poderoso com a sua espada que a todos vai derrotar e é senhor dos exércitos, e você volta a ser uma criança, você volta a ser esse filho, essa filha que tem medo, que precisa ser protegida e vai a galope com esse líder e tal. Enfim, tem várias questões ali, freudianas, edipianas, narcísicas, de sofrimento psíquico, de apego, de transferência, de contra-transferência, que assim, não dá para dissociar a psicologia individual de uma psicologia das massas, e aí as Big Techs voltam nesse contexto, né? A potencialização do discurso, das bolhas digitais, do nosso isolamento, essa perspectiva freudiana de psicologia das massas, junto com as Big Techs e tudo mais, os discursos, ajuda a gente a pensar que não é culpa do indivíduo. O indivíduo é muito mais massa de manobra nas mãos desses fariseus, desses falsos vendilhões, profetas e tal, como Malafaia, de Macedo e tantos outros. E a ideia de que, assim, é importante colocar isso, que não é o seu vizinho, o seu pai, sua família, não é por ser evangélico que você é uma pessoa má.
nem existe, nem sou muito favorável a essa ideia de bom e mal, não é isso, não é sobre isso. Mas eu acho que é importante sempre ter isso em mente de que todos sofrem, todos sonham. O bolsonarista, o lulista e etc. Eu tenho vizinhos, eu tenho amigos que se dizem bolsonaristas e tal, mas são pessoas que eventualmente foram capturadas por um discurso, por uma psicologia das massas e que torna, de alguma forma, o entendimento do mundo maniqueísta, pobre, né? A ideia de bem e mal, preto e branco, céu e inferno. E a psicologia das massas de Freud ajuda a gente a explicar isso. Mas, bora lá voltar pra resenha. Bom, Apocalipse nos Trópicos, como eu disse, não é o meu favorito dos dois. Eu prefiro Democracia em Vertigem. Acho que ele tem um problema, sobretudo em focar no Silas Malafaia como esse grande líder, esse grande vilão e tal, né? Mas entendo, talvez, pela narrativa. Tem a coisa do tom, mas é uma questão mais pessoal, né? Da Petra na narração, da voz, do escorregadio, do meloso e tal, que às vezes me aborrece um pouco. O tempo do documentário, eu acho ele sentido. É um tempo que ele parece que vai se arrastando, né, e tal. A divisão, às vezes, passa por assuntos, porque não é o tópico, né, enfim... sei lá, a prisão do Lula, ele lá, Lava Jato, Sérgio Moro, não é o tópico, então passa batido por algumas questões, mas é sim um documentário bastante interessante que lança luz sobre temas que estão meio que ocultos e desvela um pouco essa questão dessa visão apocalíptica no sentido de livro das revelações, de que haverá grande dor, tormento, ranger de dente, tribulação, mas haverá surgimento de um grande líder e um general que vai salvar a nação. Essa ideia de Salvador, ela é tão pobre quanto perigosa. Bom, então por isso tudo, a minha nota para Apocalipse nos Trópicos é nota 7,5. É um bom filme, um bom documentário, que peca ali em algumas questões, mas que sim, é um bom recorte, é uma boa fotografia do nosso tempo, do nosso cenário, tanto do presente quanto de um futuro que se projeta. Bom, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse bate-papo, dessa resenha. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, caso ainda não tenha se inscrito, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.